Ergue sua rede, porque tá no ar mais um episódio do podcast Uma Ciência na Rede. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de Uma Ciência na Rede. Eu sou a Duda, sou estudante do terceiro ano de Ciências Sociais e tô aqui com umas mulheres maravilhosas para discutir uma temática muito importante que já apareceu algumas vezes no podcast. Eu vou deixar que elas se apresentem no começo de suas falas, mas eu tô aqui com a Lucas, a Maria Carolina, a Bia Barreto e a Kaira Sena. E a temática de hoje é o seguinte: na verdade, a discussão vai rolar acerca de uma pergunta, que é a seguinte: deveríamos falar de feminismo ou feminismos? É isso aí, feminismos no plural. Acho que não é um debate... Não é um debate que todo mundo conhece, é algo que está sendo discutido, não há pouco tempo, mas algo que está sendo posto em evidência mais atualmente. E a gente vai discutir um pouquinho dessa temática hoje. Lembrando que é importante a gente discutir sobre feminismo ou feminismos, justamente porque reconhecemos que vivemos em uma sociedade em que as relações entre homens e mulheres não acontecem de maneira verdadeiramente horizontal, pelo contrário, né? Essas relações, elas são marcadas por um processo de dominação, e a gente está aqui para compreender que processo é esse. Será que essas desigualdades entre homens e mulheres são naturais? Elas simplesmente acontecem? As coisas são assim e simplesmente são assim? Ou tem um processo aí que a gente precisa desnaturalizar e também estranhá-lo? É para isso que a gente está aqui hoje. E aí, eu queria que vocês se apresentassem. Fala aí um pouquinho de você. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de ter sido convidada e chamada para essa discussão, que é essencial. Meu nome é Beatriz, então, eu tenho 21 anos. Eu estou no 4º ano da graduação de Ciências Sociais na Unesp Marília. E eu faço parte de um grupo de estudos de gênero, cultura e violência, que é a LIEG, que se chama LIEG, né? Que faz parte do laboratório. E a Maria Inês, eu sei que ela faz parte da organização de vocês, ela também faz parte desse grupo, então eu já a conheço. E eu também faço parte do FERES, que é um grupo de estudos que está sendo formado agora, esse ano, e com o intuito da gente começar a discutir sobre feminismo ou feminismos, né? Então é isso, gente. Obrigada, Bia. Oi, Maria, tudo bem? Oi, gente, meu nome é Maria, eu tô no 3º ano da graduação em Ciências Sociais na Unesp também, e assim como a Bia, eu faço parte do FERES, que é um grupo que foi formado esse ano, e eu tô muito animada de estar participando. Um pouquinho ansiosa, talvez. Estamos entre amigas, vai dar tudo certo. E a Lucas e a Kaira vocês já conhecem, mas eu vou pedir para elas darem um oizinho. E aí, Lucas, tudo bem? Oi, tudo bom? Bom, vocês já me conhecem, né? Meu nome é Lucas, eu tenho 17 anos e estudo no Antônio Augusto Neto, no 2º ano. E aí, Kaira, e você? Oi, eu sou a Kaira da Sena, tô no último ano da Escola Baltazar e é isso. É isso aí. Então, agora que todo mundo já se apresentou, queria que a gente discutisse um pouquinho sobre a temática de hoje, né? Primeiramente, por que é tão importante discutirmos sobre isso nesse podcast e também pensando que estamos discutindo essa questão, né? O certo seria, o ideal seriam feminismos ou feminismo? Por que tudo isso é importante? Por que isso é relevante? Eu acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar, que já foi muito discutida aqui também no podcast, é que a escola não é um espaço descolado da realidade social. Pelo contrário, a escola é um espaço que está dentro da sociedade. E que por isso, né, como diria o sociólogo Pierre Bourdieu, e eu já citei isso aqui no podcast, é um espaço... E a frase do Pierre Bourdieu é a seguinte: ele vai dizer que a escola favorece os favorecidos e desfavorece os desfavorecidos socialmente. Isso acontece, então, porque ela vai reproduzir todas as estruturas de dominação que estão presentes na nossa sociedade. E aí, como eu disse, estamos aqui para desnaturalizar essas relações e estranhá-las.
E compreendendo então a escola como esse espaço que tem todas essas problemáticas, eu acho que essa temática novamente ganha relevância, né? De ser discutida aqui entre nós e nessa parceria entre universidade e também a escola pública, com as estudantes, com a Lucas, com a Kaira. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre o FERES, que foi um grupo citado aqui pela Bia e pela Maria. Eu também faço parte do FERES, gente. Isso aqui é uma parceria do Uma Ciência na Rede com esse grupo de estudos e práticas. E queria já deixar um convite para quem quiser participar desse grupo. Ele é totalmente aberto a todas, todes e todos. Fiquem à vontade para procurar o grupo nas redes sociais. É FERES, do jeito que se fala mesmo, FERE. Estamos abertas e abertos a novos integrantes. E então, como eu disse, eu acho muito importante essa parceria entre universidade e escola pública para a gente discutir essa temática, porque eu acho que tem tudo para ser muito boa nessa discussão. E aí, eu queria perguntar para a Lucas, para ela falar um pouquinho para a gente, por que ela acha que é importante a gente discutir essa questão, né? O correto, o ideal seria falarmos sobre feminismo ou sobre feminismos? Bom, eu na verdade acredito que o problema de não usarmos o plural do feminismo pode ser muitas das vezes um dos preconceitos, né, que algumas mulheres têm com aquelas que são lésbicas, trans, até mesmo travestis, e mesmo elas sendo importantes e lutando pelo mesmo, né, pelos mesmos direitos, esses esforços às vezes não são reconhecidos por parte dessas mulheres cis e hétero. Sabemos que mesmo essas mulheres, muitas vezes, não incluídas dentro da sociedade, lutam pelos seus direitos de estarem vivas e até mesmo de passar ao menos dos 35 anos. E assim, é muito complicado a gente parar para pensar em questão de feminismo ou feminismos, porque envolve toda uma questão cultural, uma questão também de sexualidade, de até mesmo religiões, né? São culturas diferentes, são mulheres que vieram de culturas diferentes, são mulheres que cresceram de uma forma diferente. Um exemplo disso nós temos Malala, por exemplo, que cresceu em um país super machista e, ela conseguiu superar isso, conseguiu se formar dentro de uma faculdade. Ela levou um tiro, ela, foi ameaçada e mesmo assim conseguiu superar tudo isso e hoje é a mulher que se tornou, que luta pela liberdade das mulheres do seu próprio país. Então, assim, é uma questão que vai envolver uma questão global mesmo, sabe? Se nós falarmos sobre feminismos, porque vai envolver mulheres de culturas, de etnias, religiões diferentes, países diferentes. E vai muito além do isso aqui convém a nós e é só isso. Não. A gente tem que pensar em um todo, como todos como mulheres, todas como pessoas mesmo, seres humanos. Isso é um direito do ser humano, dele ser livre, dele ter o direito de ir e vir, dele ter o direito de viver e de pensar e de querer viver da melhor maneira que ele acha que convém a ele. Eu acho que algo muito importante que a Lucas traz pra gente, que é essencial para iniciar esse debate do feminismo ou feminismos, é justamente que essas feministas que põem isso em relevância, que são as feministas que não existissem outras resistências fora dessa organização, dessa movimentação política que é o feminismo. A gente sabe que a todo momento as mulheres estavam existindo e resistindo em diversos contextos, mas acredito que é muito importante a gente considerar a multiplicidade de vivências e existências do ser mulher, né? E aí eu passo a palavra para a Bia, para ela falar uma coisinha sobre isso também. Então, eu queria adicionar algumas coisas com relação à fala da Lucas, porque eu li, no começo desse ano, um livro chamado Viver uma Vida Feminista, da Sara Ahmed. A Ahmed, ela é uma docente que ela trabalhou numa universidade em Londres, que chama Goldsmiths University of London. E ela é uma mulher de cor vivendo na Inglaterra. Nesse livro, ela vai compartilhar um monte de experiências com relação a isso.
o racismo e o sexismo que ela sofreu assim, durante a vida dela. E eu acho que vai exatamente essas experiências e essa teoria que ela escreve, que ela aborda no livro, vai de encontro exatamente com o que a Lucas falou, da construção de um feminismo que não vem do Ocidente, mas vem do Oriente. E é exatamente isso que ela fala. Por quê? A Ahmed, ela tem origem também paquistanesa, assim como a Malala, né? Malala é paquistanesa, só que a Ahmed, o pai dela é paquistanês e ela nasceu na Inglaterra. Então, ela mostra exatamente isso, que o feminismo que pretende ser universal e que generaliza essa condição de ser mulher e que não considera isso, as pluralidades e as multiplicidades, ela fala que esse feminismo não a representa, que essa história do feminismo não a representa. E é exatamente nesse movimento que ela constrói um outro feminismo no livro dela, uma outra teoria feminista, que vai exatamente do lugar dela e das vivências dela enquanto uma mulher de cor em um país do norte, enquanto lésbica, enquanto feminista, enfim, aí ela vai compartilhando todas essas questões. E aí eu acho que o livro é um bom exemplo do quanto o feminismo que pretende ser universal não faz mais sentido para as diferentes mulheres que aparecem hoje na história e que estão ganhando protagonismo no mundo, né? Assim como a Malala. Sim, eu acho que isso que a Bia colocou é muito importante e retoma uma discussão que a gente veio fazendo para desenvolver esse episódio, né? Que foi a seguinte: eu acho que para a gente entender por que essas mulheres que eram consideradas as outras, né, não se sentem representadas por esse feminismo que tem essa perspectiva universalista, né? E eu acho que para entender isso é necessário compreendermos que o feminismo surge a primeira onda feminista vai surgir em países específicos, em um momento histórico específico e com o protagonismo de mulheres específicas, né? Então, uma coisa que eu acho interessante pontuar é a seguinte: ao mesmo tempo que na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos as mulheres estavam, e no século XVII, XVIII, estavam ali lutando por direitos políticos, aqui no Brasil a gente tinha escravidão ainda. A nossa escravidão só foi abolida depois de muita resistência de negros e negras e muita luta no final do século XIX, sabe? Então a gente percebe que tem todo um contexto histórico e social que fizeram com que essas mulheres desses países ocidentais, né, do norte do mundo, conseguissem se articular e fazer essa movimentação política nesse momento histórico e com essas condições sociais, né? Então, a gente vê que existe aí já uma diferença nos contextos, em como que está funcionando a sociedade nesse período de primeira onda feminista, né? Como que as mulheres negras brasileiras iam pensar nessa primeira onda como representativa de sua realidade social se elas estavam sendo escravizadas quando essa primeira onda surgiu, né? E aí, Maria, o que você acha? Então, Duda, eu concordo muito com o que você falou, porque, como você disse, a teoria feminista ela não foi criada dentro de um vácuo descontextualizado. Ela foi resultado de um meio, um espaço, e esse espaço ele já tinha divisões entre mulheres estabelecidas socialmente. De forma que a gente já tinha mulheres que detinham, né, esse poder e elas oprimiam outras de certa forma. Então, eu acho muito importante a gente pensar no feminismo em si, no plural, porque a gente está num mundo completamente diverso, com pessoas diversas, e a gente tem uma diversidade de mulheres completamente grande, entre religião, raça, classe, e a gente pensar de uma forma tão universalizadora, tão hegemônica, eu acho que é muito complexo para a gente lidar com problemas tão específicos de forma tão geral. Acho que a gente tem que pensar as pessoas nas suas próprias subjetividades e perspectivas do que elas querem lutar por elas mesmas, sabe? Sim, nossa, você falando me lembrou muito quando a Spivak, que é uma autora, a Gayatri Spivak, ela vai falar sobre... Ela é uma feminista também, né? Ela vai falar sobre o conceito de subalternidade. E ela vai falar que, na verdade, é muito
contextual, né? Não sei se essa seria a palavra, mas que, na verdade, os níveis de subalternidade, né? As relações de poder, elas vão se modificando de acordo com a sociedade que a gente analisa, o contexto histórico. Então, é como você falou mesmo. E eu acho que isso também me lembrou o que a gente estava discutindo essa semana no FERES, no nosso grupo de estudos, que foi Angela Davis, né? Interseccionalidade. A importância da gente considerar todos esses aspectos de raça, classe e gênero para compreender as opressões da realidade social, né? Exatamente. Eu acho que ainda mais dentro do movimento negro, do feminismo negro, é uma questão muito apagada. Dentro do próprio feminismo, quando a gente vai pensar no feminismo em si, a gente sempre tem vozes que são mais ouvidas que as outras. É uma coisa que eu gosto muito de analisar. Quando eu penso em mim mesma, dentro da minha realidade, enquanto mulher negra, dentro da faculdade. Algumas vozes sempre vão ser mais altas ou mais ouvidas, outras silenciadas. Então, pensar no feminismo como uma coisa tão hegemônica, como eu disse, eu acho que ele acaba funcionando de um degrauzinho para cima. Ele não funciona para baixo. Então, o melhor, assim, que eu acredito que eu tenho para mim mesma é você pensar realmente na horizontalidade, colocar todas as pessoas para falarem e ouvirem o que elas têm a dizer dentro das suas próprias perspectivas, dentro das suas próprias vivências, porque eu, enquanto mulher negra, vou ter pautas completamente diferentes das suas ou de qualquer outra mulher que não esteja vivendo as coisas que eu vivencio. Sim, Maria, fez todo sentido. E aí, Bia? Então, enquanto a Maria estava falando, eu pensei exatamente na Djamila, quando ela fala de lugar de fala, né? Que ela fala que esse conceito cunhado pelas teóricas feministas negras é exatamente para tornar visível essas contradições e tornar visível a subalternidade e a invisibilidade, e exatamente esses processos de dominação e de violência que faz com que algumas subjetividades, né, e algumas mulheres, do que a gente está falando aqui hoje, não tenham lugar de voz e lugar de fala. Então, o conceito vem exatamente para trazer essa problematização. E aí, o que a Duda falou também, de interseccionalidade, né? Também cunhada pelas teóricas feministas negras. É exatamente isso, é nesse movimento de entender que uma mulher negra, ela não vai sofrer somente sexismo, que ela vai sofrer também racismo. E uma mulher negra na periferia, ela vai sofrer outras formas de discriminação que também pode entender com o conceito de classe, por exemplo. E essa separação, né, geopolítica, econômica, social de classes mesmo, que aí a gente pode perceber essa diferença, essa separação visivelmente, por exemplo, num ambiente ou num espaço urbanizado, mas isso também afeta não só no espaço físico das pessoas, né, mas também nas suas formas de ver o mundo, de sentir, enfim, e de viver. Nossa, Bia, essa discussão que você trouxe agora, já fazendo um link aqui, eu sei que a Kaira fez algumas pesquisas e tem uns dados interessantes que eu acho que podem ajudar a gente a pensar sobre a interseccionalidade, né? Quer falar, Kaira? De acordo com a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feita em 2019, a cada 10 mulheres, 3 são vítimas de violência. Além disso, as jovens de 16 a 24 anos são as principais vítimas de assédio. Nesse sentido, a pesquisa também expõe que as mulheres negras são as mais afetadas pela violência. Namorados abusivos, irmãos que nunca organizam casa, abuso familiar, professor assediador, a hipersexualização de mulheres, a hipersexualização por conta da étnica, a idealização do amor romântico e tantas outras questões, tornando essas meninas adolescentes da nossa sociedade muito mais vulneráveis e sem proteção. O que estamos fazendo para alcançá-las? Como o feminismo pode chegar de um jeito muito mais fácil de ser compreendido por elas? Eu acho que o que a Kaira traz aqui foi uma reflexão que a gente escreveu, né, a partir dessas pesquisas e diálogos que tivemos, que é a seguinte: de acordo com essa pesquisa, que se chama Visível e Invisível, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em 2019, a questão da interseccionalidade, ela se sobressai, né? Porque a pesquisa mostra que aqui no Brasil,
a cada 10 minutos, 3 mulheres são vítimas de violência. Então, isso explicita que existe algo que é estrutural, que é o machismo, né, o patriarcado. E aí a gente pode entrar e discutir esse conceito depois. Também fala algumas coisas muito importantes, que as jovens de 16 a 24 anos são as principais vítimas de assédio. Então, eu acho que isso aponta a importância da gente discutir com a escola, com a juventude que está dentro da escola, sobre assédio, sobre essas relações de poder. E também, algo que me chamou a atenção com essa pesquisa foi que as mulheres negras são as mais afetadas pela violência. Algo que é exposto pelos dados, né? A gente sabe que pelos dados não possuem, assim... Não que não possuem uma validade, mas a gente precisa analisar criticamente esses dados. E eu acho que a gente pode fazer isso pensando justamente nesse conceito que a gente estava tratando, né? Pensando que a mulher negra, ela não vai sofrer só com o machismo, ela vai sofrer com o racismo também. E se ela for uma mulher trabalhadora, dá pra gente pensar em quais opressões ela sofre por ser trabalhadora também. Então, eu achei muito interessante isso que a Kaira trouxe. Eu acho que trazer a perspectiva da mulher negra, acho que em outras esferas também, como na faculdade ou em qualquer outro tipo de instituição, você vê o descaso e essa subalternidade mesmo. A gente sente na pele, basicamente. Dia após dia, o racismo estrutural é completamente presente dentro da minha vida e é bem complexo lidar com isso, mas como você estava falando, em relação a trazer esse debate para dentro da escola também é muito importante. E eu lembrei da época que eu fazia o PIBID, e a gente criou uma atividade para as alunas falarem sobre os tipos de violência, né, que existem. E foi muito bom ver na hora que elas apresentaram sobre violência contra a mulher, como elas se sentiram seguras naquele espaço para falar sobre episódios que elas tinham sofrido, como perguntar como lidar, como realmente dar um passo à frente de não ficar só calada. Acho que a escola tem um papel muito fundamental na criação e na disseminação desse tipo de informação para elas, porque é muito difícil você crescer sendo mulher e não ter nenhum parâmetro de acolhimento para poder lidar com essas coisas. Não, Maria, mas então, você falando, eu tava refletindo, né? Porque se a gente passa a discutir esses assuntos na escola, que já está sendo feito, né? Cria exatamente o que o movimento feminista cria, porque é identificação. E aí, acho que a identificação, pelo fato de nós sofrermos violência, a gente não sofre o mesmo tipo de violência, né? Porque eu sou uma mulher branca. E também venho de uma classe média privilegiada, né? Mas eu acho que é isso que o movimento de feminismo traz. Porque aí essas perspectivas de luta, elas contemplam tanto a mim quanto a você. E aí eu acho que na escola... Por que eu vejo que tem uma resistência dentro da escola, né? Tipo, de falar sobre isso, e tanto em escola quanto qualquer instituição, né, gente, que reproduz essas práticas de violência ou de dominação, enfim, que é o que a Duda estava falando de estrutura, né? Uhum. Eu tô lendo para o meu TCC e escrevendo sobre o quanto, como a violência tipo, por que ocorre a violência? E aí tem uma antropóloga que é eu não sei falar o nome dela certinho, mas é Henrietta Moore. Ela é britânica, é uma antropóloga social britânica, da Escola de Antropologia Britânica. E ela fala que a violência, ela se manifesta quando a masculinidade hegemônica, que ela vai chamar de masculinidade hegemônica, ela é ameaçada. Ou quando ela é ameaçada, ou quando ela precisa se manter. E aí reproduzir essa lógica de opressão, enfim. Então é exatamente nesse movimento que eu vejo que ocorrem as violências, tanto na escola,
porque as violências, elas reproduzem machismo, reproduzem racismo e, tipo, e o bullying também, né? Reproduz essa lógica de funcionamento e organização da sociedade, assim. Então, tem essa forma de... essa masculinidade hegemônica que foi construída, e aí ela fala, né, tanto da trajetória de expansão do capitalismo e de uma colonialidade que ainda existe nas nossas relações. E ela vai falar que aí surgiu esse tipo de subjetividade que contempla a forma com que os homens se relacionam com outros homens e com as mulheres. E aí vai criar essas formas de masculinidades e feminilidades também, porque determina também as feminilidades. E aí, quando essa masculinidade hegemônica, né, tipo, representada pelo homem branco, cis e hétero, quando ela é ameaçada, a resposta que vem é a violência. E aí ela coloca essa discussão. E aí acho que é exatamente isso que acontece, né? Quando a ordem é ameaçada, quando a estrutura é ameaçada ou ela precisa ser mantida, a resposta que vem é a violência. E aí a gente pode analisar isso tanto nas escolas quanto nas universidades. E acho que qualquer instituição que tem essa circulação de poder, né? Nossa, Bia, muito interessante. Valeu por ter trazido essa pensadora aí. Vou pesquisar depois. Achei muito interessante mesmo pra temática. E aí, Lucas, quer falar sobre isso? Lucas se absteve, então vamos lá. Então, eu acho, voltando assim um pouquinho no que a Bia falou, e também sobre o que a gente está discutindo assim como grupo, eu acho que se a gente não quiser pensar no feminismo no plural, feminismos, né? Eu acho que, pelo menos, o que deve ser considerado, como já diria a feminista francesa Françoise Verger, é um feminismo, não porque ele está aberto a críticas e a perspectivas, um feminismo que considere todas essas condições de existência do ser mulher e considere todas essas formas de opressão e todos esses contextos que vão produzir diferentes mulheres, diferentes subjetividades e diferentes formas de se relacionar. Então eu acho que isso é muito essencial, assim, na minha perspectiva. E é o que eu acho que é muito interessante isso que a Bia falou, né? Porque existem especificidades, existem os contextos, mas também existe o que nos une. Porque, querendo ou não, a gente tá falando muito de hegemonia, né? De algo dominante, de algo hegemônico, né? Um padrão de dominação, né? Não sei se essa é a melhor forma de colocar, mas acredito que tenha feito sentido. E essa lógica hegemônica de dominação, ela sim afeta todas nós, né? E todos nós. E cada um vai sofrer isso de certa forma. E as especificidades, elas vão ocorrer ali, né? Em como cada um vai sofrer essas opressões mesmo. Mas quando a gente começa a entender as estruturas, a gente percebe que existe mesmo um ponto em comum pelo qual a gente tem que lutar para destruir, né? Enfim, que é justamente essas estruturas opressoras, né? O machismo, o racismo, enfim. Então, espero que tenha feito sentido isso que eu falei, gente. Mas pensando, eu fiz essa reflexão justamente para a gente pensar em formas de nos organizarmos mesmo, né? Pensar o que nos une, o que nos diferencia, qual é o feminismo que a gente quer. Enfim, a gente acabou nem falando, né, o que é o feminismo, não demos uma definição. Mas eu acho que é o que a gente pode conversar, mas eu definiria como a luta de resistência política, intelectual e cultural das mulheres em relação a essa lógica de dominação, né? Eu definiria dessa forma. Então, achei muito interessante tudo que está sendo colocado aqui. E aí, meninas, alguma consideração? Então, com o que você tava falando, né? E aí, tipo, voltando ao conceito de patriarcado. Eu acho que é por isso que ele em si não é suficiente pra gente entender essa complexidade, sabe? Tipo, de todas as dominações e opressões e estruturas que são dominantes e hegemônicas, como você falou. E aí,
que oprimem e que violentam corpos, e não só corpos de mulheres, né? Por isso que eu acho que o conceito de patriarcado não é suficiente para a gente entender a complexidade da realidade social, porque as opressões e as violências não ocorrem só com relação a homens e mulheres, né? Mas também não é à toa que a gente usa o conceito de gênero, porque gênero abarca tudo isso. Não só o patriarcado, né? Mas também, talvez, pelo menos para mim, vejo também o capitalismo, o racismo, enfim. Então, achei isso... Gente, se eu estiver monopolizando aqui, vocês falam, Duda, para aí. Mas eu queria trazer algo interessante em relação ao que a Bia falou, que foi discutindo esse conceito de patriarcado, né? Acho que algo que a gente está tomando muito cuidado ao fazer essa discussão é justamente fazer com que a gente discuta ciência e sociologia, né? Como eu falei, sociologia não é conversa de bar. Então, a gente tem que trazer aqui teorias e autoras para sustentar o que a gente está discutindo. E eu queria falar sobre Eliette Saffioti e trazer um caso que eu acho que seria impossível não comentar num podcast sobre feminismo ou feminismos que aconteceu essa semana, que foi o caso da Mari Ferrer, né? Acho que a gente pode comentar mais sobre isso. Acredito que se popularizou, né, na internet faz algum tempo que está sendo debatido, né? E eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, mas eu queria pensar na Eliette para conseguir entender o que acontece ali com a Mari Ferrer, né? A gente vê que naquela posição que ela se encontrava, naquele julgamento, ela sofreu diversas agressões psicológicas, né? E vários tipos de violência. E o que me lembrou, assistindo aquilo, né? O que veio à minha cabeça foi... Tudo bem, eu também reconheço alguns limites em relação ao conceito de patriarcado, mas é o que a gente sempre conversa, né? Que a gente tem que usar as lentes apropriadas para ler a realidade social, né? A gente tem que fazer esses recortes. E pensando nisso, lembrei do livro Gênero, Patriarcado e Violência, da Eliette, e de quando ela vai falar sobre o direito dos homens sobre o corpo das mulheres. E aí ela vai falar isso, né, atrelando a esse conceito de patriarcado que ela defende no uso dele no livro, né? E ela vai falar o seguinte, que é muito importante esse conceito de patriarcado, porque ele significa que as relações entre homens e mulheres, elas estão em todas as esferas sociais. Então, elas não estão só na vida privada. Não existem relações de desigualdade só dentro de casa, no núcleo familiar. Pelo contrário, elas estão na vida pública. Elas estão nas instituições jurídicas, por exemplo. E aí eu queria ler um trecho que a gente já discutiu no Feres também, mas eu acho que faz todo sentido em relação a esse acontecimento dessa semana. E eu queria ler para vocês. Ela vai falar o seguinte: de fato, como os demais fenômenos sociais, o patriarcado está em permanente transformação. Se na Roma antiga o patriarca detinha poder de vida e morte sobre sua esposa e seus filhos, hoje tal poder não mais existe no plano de júri. Não existe mais ali escrito na lei, né, tudo mais. Entretanto, homens continuam matando suas parceiras, às vezes com requintes de crueldade, esfartejando-as, atendo-lhes fogo, nelas atirando e as deixando tetraplégicas, etc. Olha o que ela fala agora. O julgamento destes criminosos sofre, é óbvio, influência do sexismo reinante na sociedade, que determina o levantamento de falsas acusações contra a assassinada. A vítima é transformada rapidamente em ré. Procedimento este que a vítima é transformada... A vítima é transformada rapidamente em ré. Procedimento este que consegue muitas vezes absolver o verdadeiro réu. Olha só que interessante.
Então ela vai falar o seguinte, que lá na Roma Antiga já existiam relações de desigualdade. A gente não está falando de um assassinato aqui, mas a gente está falando de um caso de estupro, de vulnerável. E olha só como é interessante como essas relações de poder conseguem reverter as situações para favorecer a lógica do patriarcado. É aí que ela fala que as relações de dominação, elas transcendem a vida privada quando a gente vê um caso igual da Mari Ferrer. Cara, eu achei que isso foi pontual, assim. Parece que você leu o roteiro do que exatamente aconteceu durante o julgamento nesse trecho. Muito louco. É muito triste você ver ela sendo diminuída a uma foto que ela postou anos atrás e sendo atribuído juízo de valor a essa imagem dela, né? Sendo ela vítima da acusação. É muito você pensar que tem homens por trás disso sustentando todo esse julgamento e aprovando que aquilo seja feito com ela. Sim, você falou, né? Que essas relações de dominação e de homens com relação às mulheres transcende a vida privada. E aí chega nas instituições jurídicas, né? Mas não só transcende, mas como transcende o tempo, né? Porque você leu com relação a como acontecia na Roma Antiga. E agora a gente está vendo hoje, 2021, exatamente parece que você leu o que aconteceu no mês de setembro desse ano. Então, transcende o tempo. É assim que acontece, né? Essas formas de dominação e de violência, elas vão criando outras máscaras, né? Mas que ainda tem a sua mesma essência ali. Sim, sim. E aí, Lucas? Ontem, eu assistindo um vídeo, né, falando sobre o caso da Mari Ferrer, fizeram, né, uma observação falando sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro há 44 anos atrás. Eu não vou citar nomes porque eu não vou lembrar agora, mas era uma mulher que estava na praia do Rio de Janeiro, de biquíni, e ela, por um acaso, foi estuprada por um desses caras, e quando foram, né, quando isso foi levado à justiça, colocaram ela como uma pessoa culpada pelo biquíni que ela estava usando, por ela estar na praia de biquíni, por ela estar sozinha, por ela não ter nenhuma figura masculina assim com ela, vamos colocar. E é muito engraçado como nós sabemos, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm uma ideia de que a mulher é um sexo oposto. A mulher é um segundo sexo. Um beijo pra Simoninha, inclusive, falando sobre isso, né? E, assim, é muito engraçado como até hoje a gente tem essa questão de que a mulher é um sexo frágil, ela precisa de uma figura masculina, de uma proteção, ela precisa de um homem que esteja ao lado dela. E nós sabemos que não é assim, que muitas das vezes, muitas mulheres dentro da sociedade, muitas vezes saem para trabalhar, fazem faculdade, cuidam dos filhos, levam seus filhos para a escola, tudo isso em um dia. E isso não é levado em consideração. A gente, principalmente, né, sociedades assim, patriarcais, machistas, como a gente vive, principalmente dentro do Brasil, a gente tem aquela questão do homem viril, o homem másculo, o homem que trabalha, o homem que sustenta a mulher, o homem que precisa ser um cargo a mais do que uma mulher, e a gente entende que não é bem assim. A gente entende que em determinadas sociedades, determinadas culturas, não é bem assim. Muitas vezes figuras femininas são ditas como deusas guerreiras, deusas com uma sabedoria a mais do que o homem, ditas como mulheres são superior ao homem por ser mãe. Por ela dar à luz, ela é superior ao homem, assim, de uma certa forma, e que ela é uma sabedoria a mais, porque ela se divide em 2, 3, para fazer várias coisas, né? Dentro de casa, ou dentro até mesmo, da própria sociedade, né? Dentro dessa questão patriarcal, dentro dessa questão machista. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês, assim, sobre isso. Eu peguei a parte que você estava falando sobre a questão da nossa realidade, dessa realidade patriarcal e tudo mais. E eu lembrei de uma tribo no Panamá que eles são essencialmente matriarcais. É uma tribo realmente comandada por mulheres e elas são muito respeitadas dentro da tribo e os homens são literalmente força bruta.
E foi quando eu me deparei, né, com essa tribo, eu comecei a pensar na realidade, de como a gente aceita, ou pelo menos é obrigado a aceitar que a nossa realidade é essa, patriarcal, e a gente não existiria se não fosse de outra forma, entendeu? Sendo que a gente tem diversas outras tribos e culturas que provam com a sua existência que é uma construção e que a gente é, de todas as formas, jogada para uma... A gente é jogada, de certa forma, para um aspecto meio submisso e que se a gente não aceitar, a gente vai ser colocada lá de forma violenta. Então, eu sempre penso no patriarcado como um domínio em si, uma esfera dominante, mas que não é como se ela não pudesse ser revertida, como se ela fosse a única coisa que existisse e não fosse mudar. Não sei se fez sentido, gente. Tem todos. Vagando sozinha. Não, mas quando a Lucas e você estavam falando, né? E aí você falou esses outros povos que não reproduzem essa lógica de funcionamento, mesmo hierarquia, né, de homens e mulheres, uma sociedade patriarcal, é exatamente porque essa tradição patriarcal, ela é ocidental, né? Sim. Então faz total sentido que sociedades que não são ocidentais não se organizam dessa forma. E porque tem um texto da Maria Luísa Feminias, e ela é uma feminista, teórica feminista decolonial. E no texto dela, que chama Epistemologia Feminista, a Falácia do Conhecimento Objetivo, está em espanhol, acho que está disponível aí para quem quiser acessar. Ela faz uma análise de um texto do Thomas Laqueur, que ele é um sexólogo, que no texto dele, que chama Fazendo Sexo, Corpo e Gênero, desde a Grécia até Freud. E aí ele faz essa análise. E ele coloca que na sociedade ocidental, na Europa, existem duas etapas da hierarquia, de como funcionava a hierarquia social. E ele coloca que existia antes, desde a Grécia Antiga até o século XVI, e XV e XVI, que foi o início, né, da época da colonização, ele fala que a primeira etapa chamava sexo único, porque a mulher, na realidade, ela era uma versão imperfeita do homem. Não é que ela era do mesmo... como que eu posso explicar? Para que fique mais claro. A mulher, ela era uma versão imperfeita e deformada do homem. Depois do século XVI, a mulher e o homem, eles foram colocados, esses sexos biológicos que determinam o gênero, foram colocados na mesma posição, só que com relações de diferença de comportamento. Tipo, não sei, tô me enrolando. Tá fazendo gente. todo sentido. É o binarismo ocidental. Tá fazendo sentido? Sim. Isso, exatamente. Que aí foi colocada essa hierarquia entre os sexos biológicos, que aí passou a ser essa lógica ocidental de patriarcal e, enfim, o homem como ser universal, né, e superior com relação à mulher. Sim, fez todo sentido. E aí, meninas? Mais alguma consideração? É histórico que no Egito Antigo e na Grécia, como a gente havia falado, dentro das suas respectivas religiões politeístas, as mulheres eram representadas de formas como deusas guerreiras, deusas com sabedoria sobre guerras, deusas da fertilidade masculina, como eu havia dito. Porém, com a chegada da religião judaica-cristã, tudo mudou, pois é uma religião monoteísta que seria o centro dela um único Deus, homem. E, mais pra frente, depois de tudo isso, vamos ter a Bíblia que conhecemos, com passagens principalmente machistas e misóginas. Existem passagens dentro da Bíblia que são muito específicas em relação ao papel da mulher dentro da sociedade do casamento. E, dito isso, a minha pergunta é: como a religião judaico-cristã influencia ou influenciou o aspecto machista dentro da nossa sociedade? Acho que é uma pergunta interessantíssima. Alguém quer fazer alguma consideração? Não, eu só ia falar de um exemplo
prático, basicamente. Como eu estava falando dessas comunidades, dessas tribos mais afastadas, uma que eu ia citar é o Gunayala, que é uma comunidade do leste do Panamá. Eles são, como eu disse, uma comunidade matriarcal e eles têm o terceiro gênero lá. É uma coisa completamente comum. E só que uma relação direta disso, em questão também a ser considerado, é que com a ascensão do capitalismo, do turismo e tudo mais, essa ilha começou a ser frequentada por pessoas de diversas partes do mundo, inclusive pessoas europeias, brasileiras e americanas. E conforme essas pessoas começam a visitar essa ilha e entrar em contato com a comunidade local, eles acabam deixando marcas não só físicas, mas também na questão do próprio caráter das pessoas daquele local. Elas começam a mudar ao ponto dessa tribo começar a apresentar comportamentos ocidentalizados, como preconceito em relação a pessoas LGBTs ou a diversidade em si, que era algo muito defendido dentro da própria tribo. Então, é mais uma perspectiva de como essas crenças vindas da religião, provavelmente, conseguem ir acabando e destruindo toda uma cultura de aceitação e de, basicamente, completamente diferente do que a gente vive hoje em dia. Essa relação direta acaba destruindo. Não, amiga, fez todo sentido. Foi ótimo. Sim, fez todo sentido. E aí, Bia? Uma análise prática mesmo. Não, achei que foi um ótimo exemplo. Então, a pergunta era sobre a influência da religião judaico-cristã, é isso, né? Isso. Então, acho que a gente pode entrar em várias discussões, na realidade. Mas se a gente pensar relação Estado e religião e todo esse percurso, né, de surgimento de um Estado que relativamente é laico, né? Não, mano, são muitas questões. É porque dá pra gente compreender isso de uma maneira mais geral, dá pra compreender a influência da religião judaico-cristã na sociedade brasileira. São pontos de investigação, que acho que a gente pode até marcar um podcast só pra falar da influência da religião judaico-cristã no machismo da sociedade brasileira. Fala aí, Maria. Nossa, sim. Eu queria falar também em como você acaba tendo uma população majoritariamente negra, com raízes negras também, vindos da África, que despreza muito as religiões de matriz africana e como a gente tem todo uma estigma em questão em relação às mulheres pretas que praticam essa religião e como isso meio... Ai, gente, me perdi já. Mas era basicamente sobre isso, como as mulheres negras e como num país essencialmente negro a gente tem a maioria... Ai, não sai! A gente tem toda essa questão em relação à religião ser quase que essencialmente cristã, dentre as suas enormes variáveis. Um país que era para ser completamente plural em relação à religião, ele é muito unificado, pelo menos eu vejo dessa forma. Sim, o que eu ia falar, pensando na realidade da sociedade brasileira, é porque a gente está sempre falando de desnaturalizar as questões, né? E pensar nas suas raízes. Eu acho que a gente não pode esquecer da colonização do Brasil, né? Como que esse processo se deu? Pensando que fomos colonizados por portugueses, e que foram os portugueses que trouxeram essa lógica, essa religião, essa doutrina judaico-cristã para cá, né? E quais foram os impactos disso na nossa realidade social. Um dos impactos foi justamente o apagamento dessas outras religiões, nessa perspectiva que a Lucas trouxe, de que a partir das concepções dessa religião, a mulher tem um papel submisso ao homem, né? O papel é essencialmente o papel de ser um indivíduo submisso ao homem. Então, tem todas essas questões. E aí eu acho que a gente pode pensar o tanto que essa lógica, né, apagou, de certa forma, ou deslegitimou
outras formas, não só de religião, né, ou de fé que existiam aqui no Brasil antes da colonização, mas também como que isso atrapalhou, né, como que isso transforma as subjetividades das pessoas que estavam aqui antes dessa colonização, né? E aí entra também na questão do ser mulher. Como que essa lógica atrapalha o ser mulher, sabe? Como a gente se entende como mulher? Como será que seríamos hoje? Como será que nos entenderíamos como mulher se não existisse essa lógica colonial? Essa colonialidade, como a Bia já trouxe? Como que nós nos entenderíamos como mulheres e até como homens sem essa perspectiva, sabe? Então eu acho que entra nessa análise. Eu acho que é muito extensa, mas a gente pode começar a pensar por aí, acredito eu. Acho que a colonialidade, toda essa questão de ser um país colonizado, trouxe pra gente meio que uma cartilha de como a gente deveria se portar socialmente. A gente meio que as mulheres são criadas numa base lógica cristã pra gente ser dona de casa, temente ao marido e a Deus e a família, e apenas. A gente não pode ter aspirações que fujam dessa gama de aspectos. E você sair fora, você tentar, né, se distanciar dessa lógica, você sente basicamente na pele como é difícil, como é não ser aceito, pelo menos por pessoas mais antigas, e tem todo aquele pensamento comum na cabeça do brasileiro e acho que de todo o país colonizado, na verdade, ai meu Deus, peraí que eu me perdi, de que basicamente a gente foi criado para ser uma... Ai, me perdi, que ódio, tô nervosa. Mas foi exatamente isso que eu disse, a gente meio que tem um roteiro a ser seguido através da religião, a gente tem os nossos papéis bem distribuídos e o nosso lugar como que eu posso dizer? Ele é mantido através do medo, né? A gente tem a religião de seguir todos os nossos passos para não acabar no inferno, não sei se fez sentido. E é interessante a gente lembrar que essa cartilha que acreditam que devemos seguir é uma cartilha ocidental, europeia, e que isso começa a ser introduzido na nossa cultura a partir desse processo colonial, né? Então, eu acho que esse ponto que a Lucas trouxe é muito importante para a gente pensar esse processo. E aí, gente, já estamos aqui batendo um papão faz 1 hora e infelizmente vamos ter que encerrar, mas adorei a nossa conversa hoje, eu achei muito importante. Queria saber se vocês têm algumas considerações finais para serem feitas. Então, eu passo a palavra para Maria primeiro. Bom, eu estou muito feliz de ter feito parte do episódio de hoje. Estou muito feliz com o caminho que a discussão tomou sobre os pontos levantados. E eu acho que a gente tem que continuar com o pensamento de tentar melhorar a nossa própria prática feminista para melhorar... Ai, gente, vou voltar tudo de novo. Tô me perdendo hoje, desculpa. Começa de novo. Eu tô muito feliz de ter participado. Acho que a discussão foi muito boa. A gente levantou pontos muito bons que vão, com certeza, resultar em outras discussões e outras dúvidas que vai fazer a gente cada vez mais buscar mais conhecimento sobre o tema. E eu só queria continuar pensando e queria continuar nesse tipo de debate para mim conseguir melhorar o feminismo enquanto minha prática para outras pessoas, né? Para outras mulheres, trazer outras mulheres para esse tipo de discussão. Eu acho que o podcast é muito importante como veículo para isso. Obrigada, gente. Obrigada, maravilhosa. Bia? Também queria agradecer, gente, por vocês terem me convidado. Muito feliz de fazer parte desse projeto, pelo menos por esse episódio, assim. Foi muito bom, assim, essa troca com vocês. Ouvir estudantes de uma escola pública, e a Maria e a Duda, que são da mesma faculdade que eu. E é isso, acho que eu queria falar aqui também... Eu acho que é por isso que os feminismos que me contemplam, sabe? Tipo, esses feminismos que resgatam e tentam inverter essa lógica colonial e essa lógica de dominação ocidental. E acho que é importante a nossa discussão aqui hoje exatamente por isso, assim.
para a gente tentar resgatar as nossas raízes e tradições que não envolvem essas relações de poder e hegemônicas do norte global. É isso. Isso aí, Bia, disse tudo. E aí, Lucas? Eu queria agradecer as meninas por terem aceitado o convite para estar aqui. Eu adorei o papo, foi incrível, maravilhoso pesquisar sobre e me aprofundar no assunto. E eu amei, de verdade, foi algo incrível. E eu espero que, de verdade, que esse podcast ele já é um grande avanço dentro da sociedade. Só da gente estar aqui conversando sobre isso, falando sobre isso, já é um avanço, assim, incrível. E eu espero que esse podcast chegue em muitas pessoas e que elas possam pensar e evoluir e discutir mais sobre isso dentro de suas escolas, trabalhos, sociedades, sejam elas quem seja. E incrível, amei. Muito obrigada por terem vindo, meninas. Um arraso. E aí, Caio, alguma consideração final? Eu acho que eu também só quero agradecer as meninas pelo convite, a Duda também por estar sempre participando dos podcasts junto com a Lucas. Achei muito rico a discussão e espero que dê para fazer um segundo podcast para continuar os assuntos ou finalizar algumas pontas. Sim, total. Então, gente, como já dissemos, né, passamos do tempo, temos que encerrar, mas eu acho muito que a gente pode continuar essa discussão. Concordo com tudo que vocês disseram, vocês fizeram ótimas considerações finais. Acredito que a gente conseguiu cumprir nosso objetivo, né, e de colocar um pouquinho, algumas respostas para a pergunta. O ideal seria feminismo ou feminismos? O que nós devemos buscar, né? O que deve orientar a nossa prática de resistência? Acho que a gente colocou algumas questões que podem ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho, né, sobre essa pergunta que iniciamos o nosso debate com ela, né? E queria agradecer a presença de todas aqui hoje, foi muito importante, muito significativa a discussão. Acho que a gente pode muito marcar um segundo encontro. E só queria reforçar que as meninas, a Bia e a Maria, são do grupo FERES, Feminismos, Práticas e Resistências, e que quem quiser colar nas discussões do grupo, estamos aí nas redes sociais, só vir falar com a gente, que vocês vão ser muito, 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 muito bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Então, é isso por hoje, pessoal. E até a próxima, viu? Beijão!